Sabe qual é o erro que todo adestrador comete? Fica comigo que você vai saber. Fala galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e neuropsicologia. Bom, gente, os adestradores costumam falar em ser um líder para o cachorro. Essa é a melhor maneira de você não comunicar exatamente nada. O que significa ser um líder em termos práticos? Essa ideia pressupõe a existência de algo interior ao sujeito, que seria a liderança, que explicaria o comportamento dele. Porém, se você se perguntar por que essa pessoa tem liderança, você vai responder dizendo que ele se comporta de uma determinada maneira. Então, o pensamento é circular. Ele é um líder porque se comporta de uma determinada maneira e ele se comporta de uma determinada maneira porque é líder. Esse mesmo problema a gente vê nas afirmações de que a gente tem uma mãe narcisista, por exemplo. Dizer que você tem uma mãe narcisista não comunica exatamente nada. Você não está me falando o que sua mãe faz que te deixa chateada, eu pressuponho. Problema semelhante a gente vê quando a gente fala que uma pessoa tem boa autoestima. Por que a gente fala que uma pessoa tem boa autoestima? Porque ela fala coisas boas a respeito de si, porque ela se comporta de uma determinada maneira. Mas quando a gente fala que a pessoa tem boa autoestima, a gente não especifica exatamente de que maneira que a pessoa se comporta. Então, muitas vezes é pouco útil explicações nesse sentido, porque dão conta de um determinado dualismo entre mente e cérebro. Pensamentos como liderança, narcisismo ou autoestima implicam a existência de algo interior ao sujeito. Qual seria? A liderança, o narcisismo e a autoestima, que explicariam o comportamento do sujeito. Porém, eles explicam de uma maneira circular. Eles são dessa maneira, eles são descritos como pessoas que têm grande liderança, um alto narcisismo, uma boa autoestima, são descritos assim porque se comportam de uma determinada maneira. Eu vou fazer uma aula sobre psicopatologia comportamental e vocês vão entender como que isso funciona. Mas, além de não comunicar exatamente o que a pessoa faz, que faz dela uma boa líder, uma narcisista, ou uma pessoa com boa autoestima, esses termos impedem a investigação a respeito das verdadeiras causas do comportamento de quem é líder, de quem é narcisista ou de quem tem boa autoestima. E essas explicações elas são sempre eventos naturais. A gente não vai encontrar uma liderança interior ao sujeito que possa ser medida para que a gente possa explicar o comportamento dele com base nessa liderança. A gente também não vai encontrar nenhum bichinho morando dentro da cabeça da pessoa que faça com que ela se comporte de uma maneira narcisista, muito menos a gente vai encontrar uma autoestima que a gente possa medir como se fosse, sei lá, inteligência. Não, tô brincando. Inteligência também não se mede. Se a gente pudesse apreender de alguma maneira, né? Todos esses são conceitos metafísicos porque são conceitos interiores. Então eles dão conta de um dualismo entre mente e cérebro, ou ser humano. Esse dualismo, ele não nos ajuda em nada. Esse dualismo torna imprecisa a comunicação e impede a investigação a respeito das reais causas da pessoa se comportar da maneira como se comporta, que necessariamente estão vinculadas à história de vida dessa pessoa. Então, quando vocês virem algum treinador falando sobre ser líder, acho que a primeira pergunta que vocês deveriam fazer é: o que exatamente você está querendo dizer com isso? Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então, comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não tivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.